O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação apresenta a Conferência da Educação, que terá como tema a consolidação da legislação educacional brasileira. A Conferência da Educação é uma das séries dos eventos virtuais produzidos pelo IPAE. Para debater o assunto, teremos como palestrante o presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, Dr. João Roberto Moreira Alves, e o colaborador do IPAE, Sérgio Henrique Ribeiro de Souza. Convidamos a todos a terem um ótimo evento. A conferência de hoje fala sobre a consolidação da legislação educacional brasileira. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação vem realizando periodicamente os seus fóruns virtuais e a cada 6 meses ocorre uma conferência de educação sobre um determinado tema pontual de interesse naturalmente coletivo. Nesse encontro de hoje, nós vamos discorrer sobre a consolidação da legislação educacional brasileira. E é um tema que remete a uma situação de passado, do presente e perspectivas futuras de nós termos e virmos a ter um texto único consolidando todas as leis federais que versam sobre a educação. Quando nós falamos em legislação educacional, nós temos que relembrar que o Brasil, em seus mais de 500 anos, não teve educação ao longo desses todos os anos. A educação chegou ao Brasil em 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas, e a partir daí estabeleceram-se as normas aplicáveis à educação, e essas normas eram, como normal naquela época, todas elas de caráter informal. Nós não tínhamos estabelecido uma lei, um alvará régio, que era o termo utilizado naquele momento, e não tivemos nada durante o final dos anos 1500, 1600, somente nos anos de 1710 aproximadamente, são detectados os primeiros atos legislando sobre aspectos pontuais da educação. Obviamente o Brasil ainda, como uma colônia portuguesa, não tinha normas próprias. Essas normas eram baixadas pelo governo português e eram trazidas para todas as colônias, entre as quais o Brasil. E aí nós encontramos numa pesquisa, o Instituto possui uma pesquisa sobre toda a legislação educacional brasileira, desde a época do Brasil colônia até os dias de hoje, e nós encontramos, por volta de 1710, os primeiros alvarás régios versando sobre a educação. Esses alvarás eram fragmentos de normas, não estabelecia uma norma geral. Eles eram editados e tinham uma finalidade própria para legislar, autorizar, coibir algum aspecto, mas nós chegamos a ter, então, na metade dos anos 1700, mais precisamente em 1759, a primeira lei geral aplicada à educação, a chamada Reforma de Pombal, Marquês de Pombal, ainda quando Conde de Oeiras, que estabeleceu, na época de D. José I, estabeleceu uma lei geral de educação. Essa lei geral de educação, poderíamos chamar, seria equivalente à Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, e previa pontos sobre o funcionamento das escolas, sobre o funcionamento, o que era permitido, o que era proibido, mais do que era proibido do que era permitido, e isso foi uma característica trazida ao longo da nossa história. Nós temos normalmente no Brasil a lei dizendo é proibido isso, é proibido aquilo, não é permitido. Nós não temos uma lei pelo caráter positivo, nós temos sempre a lei dizendo que o aspecto negativo, ou seja, o que não é permitido é muito mais frequente, as obrigações são muito mais frequentes do que os direitos estabelecidos numa legislação. Se nós computarmos, por exemplo, vindo aos momentos atuais da consolidação da nossa Constituição brasileira, nós temos muito mais normas no sentido de estabelecer direitos do que obrigações. Mas nós tínhamos naquele momento muito mais obrigações do que direitos. E essas obrigações vieram sendo estabelecidas a partir desse marco referencial, que é recomendável, inclusive, uma leitura
Nós disponibilizamos, inclusive, na página eletrônica do IPAE, que vai ser informada mais à frente, isso, nós disponibilizamos a primeira lei geral da educação do Brasil. Essa lei, a reforma do Pombal, nas obras raras, se vocês entrarem no nosso site, procurarem obras raras, vocês vão encontrar essa lei que estabelece os mínimos detalhes do funcionamento das escolas. E por que surgiu essa lei? Pelo aspecto do intervencionismo estatal. Até 1759, ou seja, de 1549 até 1759, são 2 séculos, mais de 2 séculos, 210 anos, nós não tínhamos a educação pública, nós só tínhamos a educação privada sendo ministrada através dos jesuítas. E naquele ano, com a expulsão dos jesuítas, com todo o movimento, que não vem ao caso de ser comentado nessa nossa fala, mas houve um desmonte do processo de formação de um sistema educacional nacional para termos um grande retrocesso que foi a centralização. E nós vamos encontrar ao longo da história, se nós observarmos todos os momentos, nós vamos encontrar os aspectos fundamentalmente relevantes, que são aspectos voltados para o aumento da intervenção e a piora da educação. A cada vez que nós temos uma relação direta, se nós observarmos, cortar ao longo dos séculos, toda vez que teve aumento do intervencionismo, a qualidade do ensino caiu. Quando houve mais flexibilidade, a qualidade do ensino melhorou. Então nós temos que verificar que há uma relação direta. E essa relação direta é expressada pela grande inflação legislativa que nós temos no campo da educação. Se nós prosseguirmos nessa história, vemos então a expulsão dos jesuítas, a primeira grande fracasso, na verdade, que foi do ensino público estatal da coroa portuguesa, padronizando o mesmo sistema em toda a coroa portuguesa da península, e também estabelecendo nesse processo uma amplitude de procedimentos, e essa amplitude de procedimentos trazendo uma sistemática muito mais ampla nos dias de hoje, nós encontramos realmente que é necessário existir uma forte reflexão sobre esse ponto. O que nós observamos claramente é que ao longo, especialmente de 1700 até 1800, ainda no Brasil colônia, foram inúmeros os alvarás régios, que era chamada lei naquele momento pelo Império, pela coroa portuguesa, até nós chegarmos ao Brasil independente em 1822. Devemos ter, e naturalmente a chegada da família real melhorou muito a educação no país. Nós tivemos a transferência e a implantação das primeiras escolas superiores do país que não tínhamos. E vieram através das escolas de Direito, de Medicina, Rio e Salvador, dos grandes centros naquele momento, mas eram centros de formação de uma elite a ser estabelecida no Brasil. Até então, todos os jovens estudavam nas suas escolas preparatórias, ou seja, estudavam através dos mestres de escola, chamados assim, que eram aquelas pessoas que vinham para preparar especialmente os filhos dos fazendeiros, dos que tinham poder, para estudar em Évora, em Coimbra, ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para Paris. Era um grande centro de formação daquele momento de um modernismo que se estabelecia em todo esse cenário. E nós tínhamos, então, uma proibição muito grande de importação, até a imprensa régia ser estabelecida, isso com Dom João VI já, era proibida a aquisição, a entrada de qualquer livro, a não ser passando pela chamada Real Mesa Censória, que era a mesa, a censura que lia e fala, esse serve, esse não serve. Então nós tivemos a partir daí uma liberdade um pouco maior para formação, para desenvolvimento. Isso devemos a Dom João VI,
E consolidando com a independência do Brasil, nós tivemos então um sistema sendo construído a partir de 1824, quando vem exatamente uma primeira Constituição e assim sucessivamente, quando passamos a ter as normas voltadas à legislação educacional brasileira. Num dos trabalhos que o Instituto faz, o IPAE desenvolve, que é um curso de legislação educacional, do direito educacional mais precisamente, nós temos toda essa história, o quadro comparativo da Constituição brasileira e dessa Constituição estabelecendo todo um processo de normas da lei maior, que é a Carta Magna da Educação. Então nós temos que ouvir que a grande mudança realmente de processo educacional ocorreu no Império e veio sendo a trancos e barrancos até o final do Império e transformando na nossa República. Com a República tivemos outras diretrizes, aí não mais pelo governo central, pelo imperador, mas passamos a ter, através da Câmara Alta, do Senado, que já existia, da Câmara dos Deputados, passou a existir um conjunto de normas sendo editadas naquele processo. Mas o sistema educacional era muito ruim e num dos primeiros ministros já da República falava que havia necessidade de uma reforma geral da educação brasileira, ou era melhor extingui-la de vez. Essa era a carta renúncia de um ministro que, um dos tantos ministros que nós tivemos ao longo da história, que nós temos uma carta renúncia, que é uma carta que apela para uma sensibilização de mudança de todas essas normas. Mas não vamos entrar nessa história toda da educação brasileira, que os senhores já conhecem, provavelmente, grande parte dos que participam desse encontro são estudiosos no campo da educação e conhecem todo um processo de formação de um sistema educacional brasileiro. Mas chegamos, isso é importante colocar, a ter as primeiras leis gerais de educação. Então, nós tivemos uma lei geral do ensino comercial, do ensino secundário, do ensino técnico, todas as leis eram estabelecidas como leis chamadas leis orgânicas. E essas leis orgânicas imperaram até a reforma, até a nossa primeira Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que foi estabelecida já a partir de 1946. Com a Constituição Federal, naquela época, foi lançado o primeiro projeto da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. E essa Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional tramitou de 46 até 61, quando foi editada a Lei 4.024, que foi um marco para todos nós. Foi a primeira, formalmente, lei da educação brasileira. Entretanto, o espírito de uma consolidação já existia. E nós devemos, inclusive, queremos fazer esse registro, porque o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, ele estabeleceu, em 1947, estabeleceu uma norma, baixou uma lei, um decreto, naquele momento foi através de um decreto, mandando elaborar uma consolidação da legislação brasileira, educacional não brasileira, mas educacional do Estado de São Paulo. Vocês observam, então, em 1947, o governador, Adhemar de Barros, determinou que um grupo de trabalho elaborasse uma lei, consolidando toda a legislação do Estado de São Paulo em um texto único. E essa consolidação vingou. Essa consolidação, esse primeiro decreto, foi de 13 de maio de 47, e em 20 de novembro de 47 era editado um novo decreto, o decreto 17.698, consolidando em mais de 1.000 artigos a legislação educacional vigente em São Paulo. Então, nós já tivemos uma primeira consolidação, que foi exatamente nesse momento, e essa consolidação, ela, obviamente, ela está totalmente obsoleta, mas esse decreto não foi revogado. Então, nós temos um marco que pode ser pesquisado, isso em alguns sites de busca você encontra, que é um texto extremamente longo, mas é um texto que teve a grande virtude de reunir os fragmentos
de toda uma legislação para um sistema educacional naquele momento estadual. Essa mesma ideia de consolidação da legislação, ela já veio ocorrendo e ela veio ocorrendo ao longo do tempo. Então nós tivemos, e isso é importante a gente ressaltar, nós tivemos uma ordenação em texto único das leis, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós tivemos esse trabalho sendo realizado através de 2 volumes do Ministério da Educação que estabeleceram as diretrizes globais nesse sentido. Entretanto, isso só foi acontecer em 1983 e esse grupo de trabalho, uma comissão elaborada que tinha João Batista Vilela como presidente, Moacir Expedito Guimarães, Cleci Meyer, Esther de Figueiredo Ferraz, que depois chegou a ser a nossa ministra da Educação, a primeira mulher ministra da Educação, e Eses Lúcia Moeiro Passarinho, que era a famosa também no campo da educação, a Eses Passarinho. Então nós tivemos nessa ordenação do texto único, não uma consolidação, mas a reunião, e essa foi um trabalho brilhante. Foram 2 volumes publicados e esses 2 volumes estabeleceram exatamente tendências que hoje poderiam ser buscadas como referência em todo um processo educacional. Mas isso, observe, 1983. Nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases em 1961. Já em 1962, e quem não se lembra, da famosa Documenta. Esse é o primeiro exemplar da Documenta. A Documenta que deixou de circular, era uma publicação editada pelo Conselho de Educação, Conselho Federal de Educação, que estabelecia a cada mês uma publicação com todos os seus pareceres, normas e resoluções que eram editadas pelo Conselho Federal de Educação, que fazia um brilhante trabalho. Então nós temos como uma fonte importante para ter uma consolidação, nós temos a Documenta, e são poucas hoje as bibliotecas que conseguiram ter uma coleção completa da Documenta. É um trabalho interessante, obviamente estabelece desde o momento inicial a primeira portaria, que são as normas provisórias do Conselho Federal de Educação, mas passa pelos pareceres, aqueles pareceres que eram dados pelo colegiado, e o colegiado que estabelecia uma liberdade bem maior do que a liberdade prevista hoje. Então nós temos o Conselho Nacional de Educação, que tomou por base, surgiu a partir da LDB, sucedendo o Conselho Nacional de Educação. Esse é um fato interessante, porque muitos pensam que o Conselho Nacional de Educação é coisa nova. Não é. O Conselho Nacional de Educação existia desde a década de 30, quando veio a reforma da LDB e passou a ser um Conselho Federal de Educação, não mais o Conselho Nacional de Educação. E esse conselho que estava previsto na Lei 4.024, que tinha como presidente da República na época João Goulart, e tinha dentro desse conjunto uma série de ministros que assinavam a Lei de Diretrizes e Bases. Temos alguns nomes que eram conhecidos, como Tancredo Neves, como Ulisses Guimarães, e todo esse processo, alguns Santiago Dantas, com grande renome no Brasil, e a Lei de Diretrizes e Bases, naquele momento, tinha 120 artigos. Entretanto, a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi atropelada pelo sistema da Revolução. Em 1964, a Revolução acabou exatamente com o princípio que estava sendo construído um processo democrático da educação brasileira. E aí nós tivemos, então, um forte momento intervencionista, um longo momento intervencionista, e a Lei de Diretrizes e Bases passou a ser retalhada ao longo do tempo em várias leis parcialmente gerais. Então nós temos uma lei de 68
que é a lei que estabelecia a reforma do ensino superior. A reforma universitária trazida pela lei de 68, ela extirpou da lei de diretrizes de base 61 todo um processo, e essa lei ela foi vigorando durante vários momentos, com outras modificações no curso do tempo. Veio à frente, em 1971, 3 anos após a reforma do ensino médio, a reforma do chamado primeiro e segundo grau, com a lei 5692. Quem não se lembra da 5692? E aí, a partir daí, existiu um conjunto de normas, que foram normas sendo editadas ao longo dessa história, e nós chegamos a ter até a nova Lei de Diretrizes de Base, em 1996. Entretanto, a Lei de Diretrizes de Base 96, ela não é uma lei geral da educação, porque ela deixou à parte um conjunto de leis e deixou não incorporado na LDB um conjunto de leis que vigora até hoje. E nós vamos falar um pouco sobre essa situação, o cenário atual que nós notamos no dia de hoje. Então nós temos, e isso é importante que a gente possa colocar nesse dado histórico, nós temos mais de 100 leis federais que hoje estão sendo trabalhadas num projeto interno do IPAE, do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que é a consolidação da legislação educacional brasileira. Essa consolidação já tem mais de 400 páginas, são mais de 100 leis hoje em vigor. Se nós olharmos a lei mais antiga, e isso é importante que a gente possa verificar ao longo dessas quase uma resma de papel, ou seja, nós temos 400 folhas, já passam de 400 folhas, mas nós temos leis, e são leis antigas, mas que vigoram até hoje. A lei mais antiga é uma lei número 59, de 11 de agosto de 1947. A maioria de nós não era nascido ainda naquela época. Então, essa lei é uma lei que autoriza o Poder Executivo a estabelecer cooperação financeira com estados, municípios, Distrito Federal e escolas particulares na ampliação e melhoria do sistema escolar primário, secundário e normal nas zonas rurais, ou seja, a educação do campo. Quando se fala com a educação do campo, nós já tínhamos assinado por Eurico Dutra, Clemente Mariani e Corrêa Castro, que era o poder executivo na área afim, estabeleceu essa lei, que é uma lei que não foi revogada até hoje. E aí nós tivemos 49 outras leis, por exemplo, sobre investidura dos mandatos eletivos, e vimos caminhando, sendo a mais recente lei que interfere no campo da educação, a lei do Estatuto da Juventude, que foi editada agora, recentissimamente, e já incorporada nessa consolidação da legislação educacional estabelecida pelo próprio Instituto. Então, nós temos que verificar que existem, ao longo desses 1947 até hoje, edições de mais de 100 leis federais. A mais recente incorporada nesse trabalho é agora, de 5 de agosto de 2013, que é a Lei 12.852, que estabelece, institui o Estatuto da Juventude. Então, só para termos uma ideia, nós começamos com a Lei 59 e já estamos hoje na 12.852, sem deixar de lado que nós tivemos vários decretos-leis que têm força de lei, que ainda vigoram até hoje em nosso país. Mas como ficamos? Ficamos com esse imenso conjunto de normas e, na outra parte, quem é que está? São vocês, professores, dirigentes educacionais, alunos, da sociedade de um modo geral, que não conseguem entender o que vigora e o que não vigora. Esse é o grande ponto que nós temos que trabalhar e olhar no aspecto futuro. Olhamos o passado e olhamos esse passado de uma forma bastante superficial, onde nós vimos todo um processo, que é um processo voltado à legislação, e essa legislação que foi construída ao longo de alguns séculos.
Com certeza, se nós computarmos as leis federais, os alvarás régios, de 1759 até 1946, nós não temos 100 leis. Temos normas complementares, talvez, mas não temos leis aplicáveis a todo o Brasil em número superior a 100. Entretanto, só nesse período nós tivemos um número significativo de leis, e se nós observarmos um rápido comentário por assunto, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que é a lei maior em termos assim, ela tem nesse seu curto espaço de tempo, de 96 até agora, nós temos mais de 30 alterações da LDB. Alterações superficiais, outras alterações de profundidade, mas temos mais de 30 alterações só da LDB. Se nós olharmos, nós temos legislação que fala sobre bibliotecas nas instituições de ensino, cargos e funções gratificáveis nas instituições de ensino superior, fala sobre o Conselho Nacional, sobre cooperação financeira, sobre os cursos noturnos, denominação e qualificação das universidades e escolas técnicas federais. Temos leis que falam sobre o pagamento de taxa, sobre libras, lei que estabelece normas sobre os dirigentes de instituições de ensino, documentos escolares, educação ambiental, educação física. Há um conjunto de normas, por exemplo, das leis da aeronáutica do Exército e da Marinha. Ou seja, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional é uma lei de educação escolar, não é uma lei de educação militar. A militar, ela não é numa lei só, são 3 leis. Uma lei do Exército, uma lei da Marinha e uma lei da Aeronáutica. Na realidade, o Exército e a Marinha reformou essa lei recentemente, mas a Aeronáutica não mantém ainda a lei original, que é a Lei 7.549. Mas temos lei do ensino de língua estrangeira, Estatuto da Juventude, já comentamos, financiamento estudantil, CREDUC, FIES, etc., Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e por aí adiante. Nós não vamos enumerar todos os dispositivos, o Programa Universidade para Todos, que é um outro aspecto pontual, residência médica, representação estudantil, e temos Sistema Nacional de Avaliação, que é um negócio que interessa muito a todos nós, porque o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, os sinais, é uma lei que não está sendo cumprida. Na realidade, ela está sendo atropelada por decretos, medidas provisórias, normas infralegais. E vamos até uniformes escolares e vários aspectos de viagens ao exterior do pessoal das universidades federais. Mas vagas, regime de cotas e transpasso por tudo isso. O que está sendo tentado, e isso é o capítulo final que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse nosso encontro, para deixar uma grande tarefa com todos vocês, que é exatamente de somar esforços nessa consolidação da legislação educacional brasileira. O governo brasileiro, através da Câmara dos Deputados e do Senado, tem o dever de cumprir essas normas, tem o dever de olhar e observar mais de perto, inclusive o cuidado de não editar leis que são leis que não pegam, vamos chamar em termos assim, são leis que ficam meio no papel, mas são leis que existem. E o que nós temos por ver é que existe um trabalho que é um trabalho da consolidação das leis no Congresso Nacional. Se nós observarmos, o Congresso Nacional tem a sua obrigação, isso é um dispositivo legal, de uma lei complementar, que estabelece a obrigatoriedade de consolidação das leis. É o artigo 59 da Constituição, que fala numa lei complementar que disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Esse trabalho foi feito em 1997, ainda quando era presidente da Câmara, hoje vice-presidente da República, Michel Temer, que estabeleceu as normas gerais da consolidação das leis. Isso em 1997. Logo depois da edição, foi iniciado um trabalho nesse ponto ao Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que já existe há 40 anos, então conviveu com esse trabalho
e convive até hoje, incentivou a que nós tivéssemos uma consolidação da legislação educacional brasileira. Houve, então, um trabalho e um deputado, o deputado Bonifácio de Andrada, veio apresentar um projeto de lei, e esse projeto de lei ele foi apresentado em 1988. 98, em 1998, o deputado apresentou o projeto 4.766, que estabeleceu a possibilidade de virmos a ter uma consolidação da legislação. Esse projeto de lei, ele hoje tem uma numeração diferente, porque ele tem consolidado o que tramita na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 678 de 2007, que é a consolidação da legislação educacional brasileira. O que foi feito e o que foi trabalhado nesse processo ao longo desses anos? O deputado Bonifácio de Andrada recebeu, na verdade, a contribuição do Instituto, que, diga-se de passagem, elaborou toda a fundamentação para a consolidação da legislação. O deputado, participante, inclusive, de um dos encontros da Associação Brasileira de Direito Educacional, que é parceira dessa empreitada, editou, deu entrada do projeto de lei. Esse projeto de lei foi protocolado formalmente, mas ele tem um trâmite diferenciado. E o que foi feito foi a transcrição de todas as leis, reunido num conjunto único, revogando as quase 100 leis naquela época, ou são mais 100 leis, para transformar numa lei única de educação. Esse projeto de lei, entretanto, ele está parado hoje no Congresso Nacional. Há o deputado Mauro Benevides, que é o relator, que tem que ser impulsionado. Nós temos conversado com a assessoria dele, temos conversado com o grupo de trabalho, mas nós precisamos que esse projeto saia de um projeto para ser uma lei. E aí sim nós termos a votação pelo grupo de trabalho que hoje existe, e esse grupo de trabalho, uma vez votado, irá apenas à Comissão de Constituição e Justiça. E não é um projeto de lei que muda nada, que simplesmente reúne todo esse texto, toda essa legislação, num texto único. Será, obviamente, uma revogação de 100 leis. E essa revogação de 100 leis faz com que nós tenhamos uma perspectiva positiva de todo um trabalho amplo nesse sentido. Nós gostaríamos de encerrar esse nosso encontro recomendando a todos vocês que analisem, que aprofundem esse trabalho, para que nós possamos vir realmente a ter, em breve, a consolidação da legislação educacional brasileira. O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma entidade científica que iniciou as suas atividades em 23 de fevereiro de 1973, tendo como principal finalidade o desenvolvimento da qualidade da educação. Dentre suas áreas de atuação, destaca-se o direito educacional, que é um novo ramo do saber jurídico especializado nas relações juspedagógicas, que envolvem os 220 mil estabelecimentos de ensino brasileiro, onde estudam 60 milhões de estudantes. As principais linhas de pesquisa, estudos e serviços realizados pelo Instituto nesse campo são pesquisa permanente sobre legislação educacional brasileira. Um dos compromissos da entidade é com a pesquisa e a difusão de toda a legislação. A consolidação da legislação educacional, a consolidação da legislação da educação à distância, a Revista do Direito Educacional. A Revista do Direito Educacional é o primeiro periódico brasileiro especializado no setor, cuja edição inicial circulou em 1988. Temos os informativos, sendo o Informativo Jurídico Educacional, que é uma publicação mensal disponibilizada pela internet e voltada para as escolas de educação básica profissionais, que atuam nos campos da gestão pedagógica, jurídica e afins. Contém todas as leis, decretos, resoluções e principais pareceres do Conselho Nacional de Educação e projetos de lei. Temos a Revista do Ensino Superior, que é periódico mensal também, disponibilizado da mesma forma pela internet, destinado a profissionais que atuam em universidades, centros universitários e faculdades.
edita todas as normas legais aplicáveis às instituições de ensino superior, com comentários, traz decisões do CNE, notícias sobre as principais entidades representativas, projetos de lei e estudos técnicos. Temos os congressos e fóruns de direito educacional, geralmente esses congressos e fóruns são pela internet. Temos a cartilha do direito e deveres da educação, que é um dos serviços de apoio à sociedade, e a cartilha dos direitos e deveres da educação, que contempla as principais dúvidas do cotidiano educacional. Faz parte também os estudos técnicos, que é uma série especial de trabalhos que caracteriza pelos estudos, que são desenvolvidos a partir de situações específicas. Temos a consultoria e assessoria às instituições de ensino, uma equipe de profissionais que presta serviço de consultoria e ou assessoria de instituições de educação básica ou superior, em assuntos ligados ao direito aplicado às relações justo-pedagógicas. Temos as consultorias e assessorias à entidade de associações que congregam escolas. É um outro tipo de serviço, semelhante ao anterior, que é prestado pelo Instituto, com foco, entretanto, nos assuntos macroeducacionais. Os temas são tratados de forma mais coletiva e a defesa dos interesses é feita para unidades de ensino associadas. Fazemos também pesquisa de jurisprudência educacional e fechamos com curso de especialização profissional em direito educacional, que é um curso que tem duração equivalente a 400 horas, sendo ministrado à distância pela internet. Compõe uma estrutura curricular de 4 unidades didáticas, sendo a introdução ao direito educacional, o direito educacional brasileiro, o direito educacional constitucional e a legislação da educação. Ao final, tem uma produção científica como forma de difundir o conhecimento adquirido ao longo dos cursos. Outras informações pelo nosso site www.ipai.com.br ou pelo nosso e-mail ipai@ipai.com.br. Pode também acessar através do telefone 21 3905 0964. Obrigado a todos pela participação. Deixo aqui o convite para acessarem o site do IPAI, www.ipai.com.br, e conhecer mais sobre o trabalho do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Obrigado e até a próxima.